Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar. Yo, dá-me um jogo tipo, toma, dá-me um jogo tipo, dá-me um jogo tipo, toma e eu tipo, dá-me um jogo tipo, toma, dá-me um jogo tipo, dá-me um jogo tipo. Eu jogo tanto GTA que já me podia chamar Tommy. Fico banido tipo Clyde, só me faltava a Bonnie. Vicio na PS para não me render à telemetria. Já nem causa irritação porque passou para a apatia. Vida privada tornada pública, nova pornografia. Disponível em horário nobre todo o santo dia. Em tempos de competição feroz, a TV ou algoz, que mais cabeças corta, o nível é atroz. O objetivo é ser famoso, não é ser bom. Bem-vindos a mais um Ganas de Conversar. Em 2004, a Doninha lançava o seu quinto álbum de estúdio, Definições. No oitavo lugar estava este GTA, que a minha convidada de hoje escolheu. 14 anos antes, no dia 15 de maio de 1990, nascia ela. Chama-se Lídia Munhoz dos Anjos. Para mim é a Lídia do Arthur. É atriz, ama teatro e beijar o filho. Tem o curso de interpretação na Escola Profissional do Teatro de Cascais e a licenciatura em Teatro, pelo ramo de atores, pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Foi assistente de encenação do Diogo Infante em O Ano de Pensamento Mágico e de Marta Dias em Vênus de Visum. Trabalhou com inúmeros encenadores: Carlos Avilés, o enorme João Mota, João Vasco, o Filomena Oliveira, o Miguel Graça, o Rodrigo Trindade e a Sara Cecília, muitos outros, e o último, o Sérgio Moura Afonso, na Margem do Tempo, o espetáculo de homenagem de despedida a Eunice Munhoz, que é a avó da Lídia. Em cinema trabalhou com o Tiago Durão e com o Diogo Infante e com o Miguel Leão e com o Pedro Varela. Fez parte dos elencos das telenovelas Mar de Paixão, Destinos Cruzados, A Única Mulher, A Impostora, na TVI. Trabalha como ponto, tendo tido formação com Cristina Vidal, ponto do Teatro Nacional Dona Maria II, e com os atores como Lia Gama, José Raposo, Eunice Munhoz, Lourdes Norberto e Rui Mendes, tudo gente pequenina. Lídia, obrigada por teres vindo. Antes de mais, começo por te perguntar porque é que escolheste The Weasel e esta música especificamente, para nós percebermos. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui contigo. Eu escolhi The Weasel, eu escolho sempre The Weasel em primeiro lugar, porque The Weasel fez parte da minha juventude, ajudou muito na relação com o meu pai, porque nós estávamos sempre juntos a ir aos concertos deles. Era uma coisa que nós fazíamos quase todas as semanas, porque os da Weasel, quando estavam em altas, tinham concertos todas as semanas, e de Borla, em Almada, nós corremos todos. E não só os que eram a pagar, também pagávamos para ir vê-los, obviamente, e voltávamos a pagar sempre. E agora, quando eles voltaram, eu ofereci logo o bilhete ao meu pai e fomos ao Nós Alive vê-los, e foi uma emoção muito grande. Esta música, porque eu acho que continua muito atual, ninguém quer ser capaz, ninguém quer ser genial, tudo quer ser famoso, e acho que tem muito a ver com aquilo que se passa, continua a passar-se. Não só ele fala em bandas, porque é a área dele, mas também na minha área é uma coisa que é o palmo de cara, o palmo de corpo, e o resto fica um bocadinho de lado. Eu acho que é importante continuarmos a falar disso, porque acho que está muito atual mesmo. Tens toda a razão. Olha, como é que era a Lídia pequenina? Como é que foi a tua infância? Eu tenho uma memória muito limitada. Eu não me lembro de muita coisa da minha infância. Lembro-me de coisas com o meu pai, lembro-me de coisas com a minha avó, mas não me lembro muito de mim. Lembro-me de situações, principalmente com a minha avó e com o meu pai, porque foram as pessoas que trataram de mim, que me educaram, que fizeram de mim aquilo que eu sou hoje. Mas eu acho que era uma menina calminha. Era, tirando uma vez que parti uma televisão. Que fofa. E disse, o meu pai entrou no quarto e eu olhei para ele e disse, não fui eu. Não, com e certeza. Só eu é que estava no quarto com a televisão. Caía muito, sempre caí muito. Sempre que o meu pai recebia um telefonema, disse, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu à Lídia? Porque eu estava sempre a cair na escola, parti tudo o que havia para partir, mas de resto acho que era calminha.
Não gostava muito é de comer, agora adoro comer, por isso não percebo. Andei a Passou-te, desperdiçar muitos anos, passou-me. A que é que brincavas, lembras-te? Eu lembro-me de ter uns póneis, mas não tê-los, não eram brinquedos, eram... Tipo, póneis imaginários? Exatamente. Boa. E lembro-me da minha avó andar a cuidar dos póneis. Adoro. Os póneis serem invisíveis, tinham bebés, era uma história toda que eu criava na minha cabeça, tinham nomes, e por acaso nunca disse isto a ninguém. E só a minha avó é que vivia nesse mundo comigo, dos póneis. Pronto. E ela tratava deles também, mas eles não existiam. Mas para mim existiam, eu passava horas naquilo. Acho maravilhoso. Olha, sempre quiseste ser atriz? Aquela pergunta muito chata que nos faziam quando éramos pequeninos. O que é que queres ser quando fores grande? Tu respondias isso? Eu acho que sim, porque eu tenho uma folha que as minhas colegas, acho que foi no primeiro ou no segundo ano, eu tinha 6, 7 anos, elas enviaram-me, e era escrito pela professora, por isso nós ainda não conseguíamos escrever, por isso éramos muito pequeninos. E houve uma colega minha que fez um grupo e mandou para o grupo e disse: só a Lídia é que teve sucesso na escolha, só ela é que seguiu aquilo que queria, porque eu pus atriz e foi aquilo que realmente que eu fui, que eu sou. E o resto dos colegas, ninguém. Por isso eu acho que sim. Eu não me lembro de querer ser atriz em pequenina, mas pelos vistos já havia esse bichinho. Essa história dos póneis Exato, é coisa para te direcionar para essas áreas, mas acho isso delicioso. Olha, a tua família é especial a muitos níveis. Fala-me um bocadinho deles, de quem quiseres. A minha família é muito especial. O meu pai, a minha avó e agora o meu filho, que é um amor que não se explica. E as pessoas diziam-me isso: quando tiveres um filho é que vais saber. E eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser este nível. É arrebatador. O Amadeu veio mudar a minha vida toda e é um amor que não existe, que eu nunca tinha conhecido. E é engraçado porque os meus pais, a minha avó, o meu pai, deram-me esse amor e depois eu estou a perceber o que é passar isso, o que é ter isso por alguém, que é um amor completamente diferente. Porquê Amadeu? Porquê Amadeu? Por causa do Amadeu de Sousa Cardoso. Bonito. Porque eu e o Tiago gostamos muito e tínhamos um quadro na cozinha, ainda vivíamos com a minha avó, tínhamos um quadro na cozinha que era o Amadeu e estávamos a pensar que nome é que daríamos. Se fosse uma menina era Eunice, fácil, mas se fosse um rapaz... não sabíamos, e ele olhou para o quadro e disse: olha, e se for Amadeu? E nós não gostámos logo à partida. E começámos a remoer sobre aquilo e Amadeu, é Amadeu, e ficou Amadeu. Bonito, é bonito. O Amadeu ainda conheceu a Eunice? Ainda conheceu a Eunice, aliás. Pronto, quando eu descobri que estava grávida, descobri no dia 27 de março, no Dia Mundial do Teatro, que foi muito curioso, porque eu nunca pensei que estivesse grávida. Eu já estava muito grávida, mas não, já estava para aí de 6 ou 7 semanas quando descobri. Quando descobriste? Sim, porque eu continuei a ter o período então. Nunca pensei que estivesse grávida. Eu estava com o período naquele dia. Estás a brincar. E eu acordei e vomitei e achei aquilo esquisito, porque eu comia sempre uma coisa à noite, uma sopa que me soube mal no dia, começou-me a saber mal nos dias anteriores. Eu comecei a achar que era esquisito e fui comprar um teste e estava positivo. Fui dizer ao Tiago, o Tiago começou a dizer não, teve o dia todo a dizer não, só conseguia dizer palavra. não, mas depois no final do dia já estava bem. E a minha avó acordou ali, ela dormia até muito tarde, até por volta da 1 da tarde, só que ela acordava à meia da manhã para ir à casa de banho e eu tinha a mania de ajudar a ir à casa de banho sempre. E ela sentou-se e eu sentei-me assim no chão e disse: avó, eu estou grávida. E ela: é um menino, eu tenho a certeza, é um menino. E eu: mas se for menina, é Eunice. E ela: não, é um menino, eu quero que seja um menino. E ela, pronto. Sim, ela sabia. Pronto, é assim, a gente não discute. Coisas que nos dizem os avós não se discute.
Olha, eu tinha aqui apontado, tinha aqui a pergunta para te fazer, que a maternidade é uma experiência recente, como é que tem sido? E se sonhavas ser mãe? Sonhavas ser mãe? Sonhava ser mãe desde sempre. Desde sempre? Era o meu sonho ser mãe. Eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis, depois, mais tarde, já estava a pensar que já estava a ficar muito tarde, claro que não, fui mãe aos 30, mas 31. Comecei a pensar que já começava a ser tarde, porque queria muito que a minha avó conhecesse o Amadeu, ou o meu filho, que não sabia quem seria. Mas eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre quis ser mãe. Que mães é que te inspiraram, Lídia? A minha avó. A tua avó? Não a mãe que ela foi para os filhos dela, mas a mãe que ela foi para mim. Para ti. Isso é muito bonito. Olha, eu sei que tens uma irmã, tens Um irmão, tens um irmão, tens uma irmã, depois tens uma irmã, tens um irmão, um sobrinho. depois é um sobrinho, temos o Beto, depois temos a Lina. Portanto, a tua família é de facto muito especial, e eu acho que isso se nota até na forma como tu construíste o teu núcleo pequenino. Porque essa união familiar, e o teu pai nisso tem muita culpa, porque é um tipo muito altruísta, muito generoso. Isto vem mesmo da família do meu pai e da parte do meu pai. A família do meu pai é mesmo muito unida. Os irmãos dele, eles são 3 irmãos e são os irmãos mais unidos. Eu acho que não vou ser assim com os meus irmãos, como eles são mesmo muito unidos, eles estão sempre uns para os outros. Há um instinto protetor muito grande do teu pai com toda a gente. Completamente. Ele é altruísta, é generoso, é um gajo muito... É mesmo boa ele pessoa. Ele é mesmo da família. Ele é isso mesmo mesmo da família. É isso mesmo. E é engraçado como a Lina, que aparece depois... Mas já está tão, cá há 20 já está, anos. Exato. Não, mas aparece Mas como é que depois... já passaram 20 anos? É assim, meu amor, passam 20 anos muito depressa. É muito parecida, não é? Ele meio que atraiu uma pessoa muito semelhante. Em termos de disponibilidade, porque é isso que se sente quando se está com eles, é que há disponibilidade para tudo, seja família, seja ajudar os amigos, seja resolver um problema, Estão há sempre ali pronto para ajudar, é verdade. E isso é muito bom, acho que és uma privilegiada por causa disso. Sou mesmo. Vamos ouvir mais uma música, vamos ouvir The National, About Today, que isto foi metido aqui assim um bocadinho antes de nós entrarmos de irmos para o ar, só porque a Lídia me pediu para trocar outra música por esta. Vamos ouvir The National, Rui. Deus. Today, you were far away, and I didn't ask you why. Vou ter que te perguntar porque é que escolheste esta música e porque é que me pediste a troca. Mesmo curioso, porque nós estávamos a falar de irmãos e esta música, eu conheci esta música num filme que se chama Warrior, que é confronto entre irmãos, acho que é assim a tradução, que é com o Tom Hardy, que eu adoro. Quem é que não adora o Tom Hardy? Enfim, é a minha grande crush, pronto, mas nada a ver agora. É o Tom Hardy, pronto, para quem queria saber, é o Tom Hardy. Esta música passa-se toda no filme, ou seja, há uma cena que é só com esta música, que eu não vou contar a cena porque o filme é maravilhoso e toda a gente devia ver. E eu nunca percebi se a música foi feita para o filme, para aquela cena, ou se a cena foi construída sobre a música. Exatamente, mas eu nunca fui à procura, porque eu quero acreditar que a música foi mesmo construída para aqueles irmãos, porque é uma história muito triste sobre 2 irmãos,
E este filme emociona-me muito e esta música também, exatamente por causa da relação familiar e por tudo. Muito bonita a música. Olha, há bocado perguntei-te se sempre quiseste ser atriz, disseste-me que sim, que até havia um papel que provava esse facto. Para além da tua avó, se é que mais alguém para além dela, quem é que te inspirou, ou seja, quem é que te inspira enquanto na área da representação? Quem é o ator, a atriz ou os? Quem é que tu tinhas que apontar? Eu desde muito pequenina que ia para o teatro com a minha avó, então há uma coisa que acontece comigo que é, eu adoro atores e por isso é que eu trabalho, faço outras coisas sem ser estar em cena, também estou de lado, também estou com os atores. Tenho mesmo uma paixão pelo trabalho do ator e pelo teatro e por tudo aquilo que ele envolve. E quando eu comecei, eu conheci os antigos todos, a Isabel de Castro, que foi quem fez com que eu escolhesse este texto, A Margem do Tempo, que é a música para si, porque a Isabel, e isto é muito giro, porque eu era miúda e a Isabel de Castro contou-me, e eu agora sei que ela me contou sobre este espetáculo que ela tinha feito sem palavras, e eu construí o espetáculo todo na minha cabeça. E eu, há uns anos, há 2 ou 3 anos, quando vi este texto, eu disse, a Isabel de Castro fez, e eu vi feito por ela, sei que foi o Luís Miguel Sintra que ensinou, e o Tiago, que é o meu marido, não é meu marido, é meu namorado, mas é como se fosse marido, estava a falar com o Luís Miguel Sintra e disse, que a Lídia viu um espetáculo, nós precisávamos de saber como é que se chama. E o Luís Miguel Sintra, é impossível a Lídia ter visto esse espetáculo, porque foi feito em 80 ou 70. E ele, não, mas ela tem a certeza que viu, ela contou, ela tem a imagem, e eu já vi fotografias, é igual ao que ela conta. E a música para si, A Margem do Tempo, foi escolhido por causa da Isabel de Castro, que foi uma mulher que eu amei muito e que me ensinou muito, e eu era uma criança e ela falava comigo como se eu fosse uma adulta e ensinou-me imenso. Ela não sabe, ela depois foi-se embora, infelizmente, mas é uma das grandes atrizes. A Lourdes Norberto, que eu ainda a visito muitas vezes, o Rui, que é como se fosse um avô para mim, e agora mais novos, o José Raposo, a Maria José Pascoal, que eu não posso deixar de falar porque é a minha atriz de eleição depois da minha avó, é a Maria José Pascoal. Eu tenho muita gente que me inspira e que me ensina muito todos os dias, é muito bom. Falavas há bocado de trabalhar, disseste que gostas de atores e que por isso é que também te dispões a fazer outras coisas, a não estar só em cena, a estar no backstage. Quer como assistente de produção, quer como ponto. Achas que tens mais ferramentas depois em cena porque tens esta experiência fora de cena? Sem dúvida. Então trabalhar com atores que têm os tempos, o José Raposo ensina-me sobre comédia todos os dias. Os tempos da comédia dele são incríveis. E ele ensina-me, ele está-me a dar aulas todos os dias e eu ainda estou a receber para isso. Por isso é incrível. Tá bom, obrigada, José Raposo. Tá bom. Ele ensina-me imenso. Eu acho que quando for fazer uma comédia, eu vou com muito mais ferramentas do que de certeza. E por causa disso. É porreiro. Diz-me uma coisa, que papel, esta pergunta se calhar é um clichê e Palermo, portanto se for, basta dizeres-me, Ana, é um clichê e é Palermo. E a gente passa à frente. Que papel te deu mais prazer fazer? Pronto, eu direi sempre A Margem do Tempo, mas não foi pelo papel, foi pela situação em si, mas a personagem que eu mais gostei de fazer e que acho que me correu melhor, porque era completamente fora daquilo que eu já tinha feito, foi o Phobos, ou Os Órfãos de Amor. Era uma personagem que à partida era muito pequenina, ninguém dava nada por ela, e eu disse, mas se calhar isto vai correr bem, eu se calhar vou pegar nisto. E aquilo tornou-se realmente, as pessoas iam ver e reagiam muito à minha personagem. Era uma mulher muito má,
mas uma figura muito diferente. Eu não sei se... Eu acho que tu viste. Vi? Ali no quartel. Não sei se tu viste. Tenho a ideia do meu Vi, sim, senhor. Vi, do sim, meu pai senhor, com no o- quartel. Que Sim, era senhor. aquela que andava assim, com os braços para cima. E pronto, acho que foi a mais difícil e que mais me prazer me deu fazer, sem dúvida. Pronto, ia-te perguntar qual é que tinha sido a mais complicada, se calhar foi mesmo Foi essa. esta, sim, sem dúvida. Olha, teatro, cinema ou televisão? Teatro. Eu ia-te perguntar a seguir, todos por esta ordem ou por outra. Teatro, definitivamente, é isso? Teatro, definitivamente. Porque é assim, enquanto espectador eu sei porque é que eu prefiro teatro. Ok. Mas enquanto atriz eu gostava de ouvir a tua... Porquê teatro mais do que cinema? Porque o cinema também tem o seu encanto. Eu televisão percebo que é mais imediato e menos... dá-me trabalho. Cinema é muito chato de fazer. Muitas horas de espera, muitos pormenores. O teatro também tem muitas horas de espera, muitos pormenores, muito ensaio que eu adoro, mas é diferente. No cinema estamos muito tempo à espera para filmar, porque há muita coisa envolvida, as coisas têm que ficar perfeitas. Mas não é por causa disso. O teatro é mesmo a minha escolha por ser a minha casa desde sempre, porque foi o sítio onde eu passei a minha infância e a minha juventude e a minha vida toda. Então o teatro é mesmo... Eu gosto de estar ali de lado só a ver. Eu gosto do teatro. Pronto, é a minha paixão, é o teatro. Porque enquanto espectadora partilho contigo que o que eu mais gosto no teatro é ter a sensação que eu faço, que eu, público, faço parte do espetáculo. Completamente. E isso é uma... E vocês mudam tudo. Porque Pois. se o público não está para aí virado, passa para nós também. Eu, por acaso, ontem, no espetáculo do Zé Raposo, alguém saiu e disse: este público é muito... Está cá, este público está cá. E realmente eles sentem. Agora, eu não sinto porque estou de fora. Mas sente-se. O que estás a dizer? É isso que me apaixona no teatro, é sentir que faço um bocadinho parte da história. E isso é muito giro. Há uma tendência, ou acho eu que há, se não houver também podes dizer, para os atores sonharem fazer uma personagem. Perguntas a um ator, que personagem é que te falta fazer, Lídia? Há alguma personagem que tu gostas? Faltam tantas. Eu sou mais de com que pessoas é que me faltam trabalhar. É magia. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de algumas companhias que eu gostava muito de trabalhar, com alguns encenadores que eu gostava muito de trabalhar. Não tenho essa... Porque agora é muito difícil, já não se fazem grandes personagens, aquelas grandes personagens que a minha avó fez, isso já não existe, porque não há dinheiro para o teatro, não há dinheiro para fazer espetáculos com muitos atores, então os grandes clássicos não se conseguem fazer. Não se vai fazer um Shakespeare sem dinheiro, é impossível fazer um Shakespeare com não sei quantos atores em cena sem dinheiro, então já quase ninguém pega nesse tipo de texto. Uhum. Eu teria o sonho de fazê-los a todos, fazer todos os Shakespeares. O meu sonho era abrir, se ganhasse o Euromilhões, abria uma companhia e fazia os grandes clássicos, as grandes personagens, quem me dera, punha os meus colegas todos a trabalhar, aqueles que estão no desemprego e sabe-se lá porquê, porque são maravilhosos, e pronto. Pronto, está bem. Acho que é um sonho porreiro. Se não trabalhasses em teatro, o que é que tu ias a fazer? Pois, eu ando a pensar muito nisso, porque, pronto, trabalho no teatro e está a ser difícil, todos os meses é uma luta. Aí eu penso muito, o que é que eu podia fazer? E não me ocorre nada. Tem tudo sempre a ver com isto. Pois, vai Vou trabalhando em produção, vai dar a isto... vou fazendo coisas que vão dar tudo ao teatro ou ao cinema. É inevitável falares da dificuldade que a malta que trabalha com artes no teatro tem e teve principalmente durante a pandemia. Como é que foi? Mesmo para a tua avó e tudo, como é que foi isto da pandemia? Para a minha avó foi melhor porque nós estivemos a trabalhar, nós ensaiámos na mesma um espetáculo, para ela e para mim, nós estivemos sempre a ensaiar. Mas a pandemia foi muito difícil, porque eu a obriguei a ficar muito tempo em casa, deixámos de ir ao cinema, ela morreu sem ir ao cinema há 3 anos. Eu isso sinto um bocado de culpa.
Eu quis protegê-la muito e tinha muito medo que ela apanhasse Covid. Como diziam que as pessoas mais velhas, pronto, e tinham sim, essa eram mais fragilidade. frágeis. Eu ainda acho que grande parte para ela ter morrido foi por ter apanhado Covid 2 meses antes. O coração dela ficou mais frágil. Mas o que é que estava a dizer? Eu estava-te a perguntar como é que tinha sido durante a pandemia. Foi difícil, mas foi fácil porque continuámos a trabalhar. E como é que é ver os colegas? Muito difícil. É muito difícil. Mas houve aí um ano que não trabalhámos. Porque isto ainda foi para aí 3 anos. Sim. Foi terrível. Foi terrível. Estávamos todos no mesmo barco. Mesmo. Imagino, e não é só os colegas, é toda a gente que lá está, toda a gente que está envolvida. É que o teatro, o cinema não é só feito de atores, é feito de uma equipa gigante de gente incrível a trabalhar e que ficou tudo desempregado, não é? Olha, vamos aliviar aqui o tema um bocadinho, vamos ouvir mais uma escolha musical. Vamos ouvir os Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. Boa? Boa. I wanna be your vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. Esta cantiga é do álbum AM de 2013, dos Arctic Monkeys, e eu vou ter que te perguntar porque é que escolheste esta música. Foi a única banda que eu conheci a ver ao vivo. Ok, daquelas coisas que não sabes quem é. Quer dizer, eu já vi montes de bandas ao vivo, mas nunca me chamaram, não vou ouvi-las depois. E os Arctic Monkeys, eu olhei para ele, pronto, também eu olhei para aquele homem, já é o segundo agora. Só que eu pareço a pôr a lista. Não, Tom este porque ele tem uma voz, ele é muito sexy, esta voz é muito sexy. E eu vi e disse, eu adoro isto. E comecei a ouvir e adoro esta música, acho que fala muito do que é o amor, para mim. Muito bem. Podemos falar da Eunice um bocadinho? Podemos. Eu não consigo, eu estava aqui a escrever isto e estava a pensar, para mim faz sentido falar dela no presente, até porque, pronto, porque sim, porque não faz sentido de outra maneira, não te consigo explicar porquê. Atuava uma mulher fascinante, em palco inevitavelmente, mas dizia-te há bocado em off, que para mim é mais incrível ainda fora dele. Conta-me um bocadinho sobre a tua avó, quem era a tua avó? E não tem que ser só a parte de, a grande atriz e tal, a nossa grande atriz, não. Sim. Conta-me quem era a tua avó. A minha avó para mim nunca foi a grande atriz, não é? Claro que ela é a maior atriz do mundo e não há ninguém como ela em parte nenhuma do mundo. Eu já vi gente a trabalhar em muitos sítios e a minha avó era mesmo especial. Mas eu acho que não era por ser minha avó que eu acho isto. Eu acho que iria achar mesmo que ela não fosse minha avó. Mas a minha avó era a pessoa que... Foi a pessoa que gostava de mim independentemente de tudo. E eu sinto muito... É o que eu sinto mais falta. Realmente nós somos muito egoístas nisto. O que eu sinto mais falta é alguém que queira saber de mim como ela queria. Como ela queria. Ela queria mesmo saber de mim. Ela procurava-me a toda a hora. Ela sabia quando eu não estava bem, ela sabia quando eu estava bem. Eu dizia estou e ela sabia logo quando alguma coisa não estava bem. Ela era mesmo a mãe que eu quero ser para o Amadeu, porque acho mesmo que o Amadeu
espero que o Amadeu um dia pense, esta pessoa gosta de mim, faça eu o que fizer, aconteça o que acontecer, ela vai gostar sempre de mim. E é isto que eu sinto em relação à minha avó. Sempre foi era uma mulher muito dura. Nos primeiros, eu lembro-me ainda de uma fase em que ela era uma pessoa muito dura, que eu acho que ela teve que ser assim para vingar. E depois tornou-se muito doce. A vida amacia as pessoas. Sabes que eu faço muito o paralelo, e isto agora é um disclaimer aqui, entre nós as duas, estão a ouvir, aguentem-se, entre ela e a minha avó. Há umas fotos que nós tirámos na minha casa em que eu lembro-me perfeitamente desse dia, estávamos sentados todos à mesa e ela estava à minha frente e eu disse, eu tenho que ir ali. E levantei-me e dei-lhe um abraço e a tua avó pôs as mãos assim sobre as minhas mãos e essas mãos foram por uns instantes as mãos da minha avó e é uma coisa impressionante. Eu faço mesmo um paralelo e é normal, Claro que estas mulheres à frente do tempo são mulheres que têm que ser duras no início, muito duras. E é exatamente isso. Depois a vida vai começando a amaciar as coisas mas não é fácil, porque eu só consigo imaginar aquilo porque a tua avó passou, porque na geração dela, uma mulher dedicada ao teatro, uma mulher com ideias mais progressistas, uma mulher que se posicionava da maneira vestia saias quando ainda ninguém vestia saias. Posicionava-se daquela maneira, que não era a maneira tida como convencional ou como correta. Portanto, é normal, essa dureza inicial é normal. Como é que é ser neta da Eunice? Eu queria só dizer mais uma coisa Diz sobre todas ela, as que coisas, eu acho que é muito todas importante, as coisas. que ela esteve sempre à frente do seu tempo, porque eu vejo vídeos de espetáculos que ela fez e a maneira de representar não tem nada a ver com o que é agora. As coisas foram mudando, como muda tudo. E ela conseguiu estar sempre no tempo dela. Ela conseguiu estar sempre... Porque ela era uma pessoa que estudava muito, que trabalhava muito, que se dedicava muito. Até ao final, ela dedicou-se sempre à profissão dela. E na profissão, tanto na profissão como na vida, ela estava sempre no tempo. Podia-se falar com a minha avó de tudo. Eu falava com ela sobre tudo, que ela tinha disponibilidade para falar sobre as coisas que às vezes as pessoas mais velhas não têm essa disponibilidade. E como atriz, eu acho que ela era tão genial porque ela esteve sempre no tempo. Nunca descansou naquela forma. Há muitos atores que descansam numa forma. Ela nunca descansou na forma. Continua sempre à procura e a trabalhar. Acho que isso é importante dizer sobre ela. Ser neta dela é, para mim... É um orgulho enorme. Eu tentei sempre pôr as coisas negativas de parte, porque há muitas. Sim, já vamos falar delas. Mas para mim é um orgulho enorme. Eu poder aprender todos os dias, agora já não, infelizmente. Mas eu pude durante 33 anos, 32 anos, aprender todos os dias, absorver aquela mulher. Por isso, tudo o que vem de mal fica um bocado para trás. A vossa cumplicidade era evidente e quem viu o espetáculo de despedida da tua avó percebeu isso mesmo. É emocionante. Lembrar-me do espetáculo ainda é emocionante. Mas eu pergunto-me se o peso da responsabilidade não te pesa nos ombros. Ou seja, se não há... O que é que... Há bocado estavas a dizer, as coisas menos boas ficam de parte. Quais são as coisas menos boas de ser neta da Eunice? O peso, eu tentei sempre ver o peso da responsabilidade, ser ela a avaliar isso. Se a minha avó dizia, está bem? Está bem. Se a minha avó dizia, está mal, se calhar deves fazer mais assim, se calhar deves ir mais por este caminho. Eu tentei que não fossem os outros a dar-me esse peso, porque isso é muito pesado. Porque toda a gente tem sempre alguma coisa para dizer. Negativa, porque Sim, as pessoas certeza. gostam muito de... E principalmente os colegas, que há uma coisa que os colegas fazem uns com os outros, que é uma coisa que eu tentei sempre não fazer, que é, se eu estivesse ali, como é que eu fazia? Não sou eu que estou ali, não fui eu que fui escolhida por aquele encenador para estar a fazer aquele papel. Quem está ali é X pessoa.
E é essa pessoa que foi por um caminho. Eu não posso meter-me no lugar dela, porque eu não estou no lugar dela. Eu acho que isso é importante pensarmos, que eu nunca quis o lugar do outro, eu só quero o meu lugar. E o peso da responsabilidade, eu acho que ela foi contente e feliz por aquilo, pelo caminho que eu estava a fazer. Sempre ficou triste por não ter as oportunidades que ela achou que eu devia ter, mas se calhar ainda vai chegar o meu tempo, se calhar ainda vai aparecer essa oportunidade. Eu acredito que sim. Mas há um preconceito, estávamos a falar da Eunice e vamos voltar a falar dela. Há um preconceito relativamente a ti e ao teu trabalho por seres neta da Eunice. Claro que sim. Eu entrei na escola de Cascais, sentei-me à mesa do refeitório e estavam os meus colegas mais velhos a dizer que tinha entrado a neta da Eunice, que eles tinham visto a audição, que ela era muito má. Eles estavam a dizer isso à minha frente, eles nunca me tinham visto a cara, sequer. Eles nem sequer sabiam quem eu era. E ninguém viu a minha audição, porque a minha audição não foi... A minha e a dos meus colegas, que eu fiz a audição com outros, não estava lá ninguém a ver, por acaso. Mas é isto. Começou logo aí. E aí começou a ser muito difícil. Eu era uma miúda, tinha 16 anos e comecei a pensar, eu agora tenho que ter outra atitude. E comecei a ser uma pessoa muito pior nessa altura. Porque estava sempre em defesa. Pois tinhas que estar. Porque era muito mais difícil para mim. Eu comecei a perceber que ia ser muito mais difícil para mim sempre. E a verdade é que foi sempre muito mais difícil para mim. A partir do momento em que o meu nome estava, era muito... Eu até quis ser Lídia Anjos uma vez e a minha avó disse, nem pensar. Então a única que vai seguir os meus passos não usa o meu nome, nem pensar. Olha, qual foi... eu já percebi que a tua avó foi mãe, foi companheira, foi cuidadora, mas foi professora também, porque eu imagino que uma mulher como ela te desse dicas, te corrigisse quando era caso disso. Qual foi, em termos pessoais, o maior ensinamento que ela te deixou? A coisa mais bonita que ela te ensinou? A amar. Foi. Eu acho que ela ensinou-me a amar e a cuidar e a tratar. Isso é bonito. Eu aprendi a cuidar com ela. Por cuidar dela é por ela cuidar de mim, porque os papéis foram-se invertendo. A vida tem essas coisas. E profissionalmente, qual foi o ensinamento mais profissionalmente poderoso que ela te curioso, porque ela, quando eu decidi entrar para a escola, ninguém estava muito à espera, nem eu, porque eu já dizia em miúda que queria ser atriz, mas depois andei um bocado sem saber como. As pessoas com 13, 14 anos, ninguém sabe o que é que quer fazer. Eu sabia que a única coisa que eu gostava era do teatro, mas eu não sabia o que é que queria fazer no teatro, não sabia que opções é que eu tinha. E quando eu disse que queria ir para a escola de teatro, do Carlos Avilés, ela disse, está bem, podes ir, mas eu vou ver. Se eu vir que tu não és boa, que não dá para ti, eu vou-te dizer e tu sais. E vais fazer outra coisa, porque eu não quero que neta minha ande aí a fazer... E o meu primeiro exercício, ela foi ver, chorou muito, agarrou-me e disse, é isto. E o maior ensinamento que ela me deu foi, apaixona-te sempre pelo que estás a fazer. É meio caminho andado. Se estiveres apaixonada pela tua personagem, pelo teu trabalho, por aquilo que estás a fazer, é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Acho que foi a maior coisa que ela me ensinou. Pedi-te um poema e escolheste o Pel do David Mourão Ferreira. Sabes de cor? Sei. Dizes para mim. Quem foi que à tua pele conferiu esse papel de mais que tua pele ser pele da minha pele? É a minha avó e agora é o Amadeu. Pele da minha pele. Foram as pessoas que eu senti exatamente o que está nesse poema. São pele da minha pele. Isso é muito bonito. Vamos ouvir mais uma música. Vamos ouvir Tom Waits e já falamos. Esta é a tua preferida. Well,
makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. And I hope that I don't fall in love. Então, The Early Years, isto é curioso, esta música. The Early Years é uma retrospectiva em 2 volumes e as gravações destas músicas aconteceram entre julho e dezembro de 71. E depois o primeiro volume é lançado em 91 e o segundo, no qual esta maravilhosa canção tem honras de abertura, em 93. Portanto, estamos a falar de uma coisa que ficou ali a marinar. É muito giro. Esta música é muito, muito bonita. Porquê Tom Waits e porquê esta música? Eu adoro Tom Waits, adoro a voz dele. Acho que é a voz que eu mais gosto de ouvir. E esta música é o amor, lá está. Eu gosto muito das... Eu ouço uma música e gosto sempre de ouvir a letra. Há pessoas que não, que ouvem a música e que gostam da música, mas não sabem o que é que ela diz. Eu gosto de estar ali a perceber o que é que a letra me está a dizer. E esta música é exatamente o que é o amor. É muito difícil a pessoa apaixonar-se, é muito difícil viver-se um amor. Todos os dias é muito difícil viver esse amor e essa relação, porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas, cada uma pensa da sua maneira, porque o amor é mesmo difícil. É verdade. Porque as pessoas são pessoas. Porque as pessoas e são os relacionamentos pessoas, são duros e não são são fáceis. muito duros. É aquela coisa que nós vemos nos filmes, nas comédias românticas. Não... Aquilo é uma treta. É uma treta e ainda romantiza coisas menos boas, É que verdade. é Palermo, não é? Que é aquela coisa de um sofrimento. Exato. E há um certo floreado no sofrimento e não tem piada nenhuma. É sofrimento, ponto final. E duro, e difícil, muito duro. E destrói. E vai falta-nos o ar. Falta. Já me falta o ar por amor. Claro que sim. E às vezes é muito bom, outras vezes é tudo menos bom. É tudo menos bom. É verdade, é verdade. Olha, vamos voltar a ti enquanto mulher e na forma como tu te posicionas na vida. Há bocado em off eu dizia-te assim, tu és muito low profile. Nós estamos habituados a ver panóplia de atores da tua geração ou com a tua idade. Não posso dizer da tua geração porque acho que não são da tua geração. Há aqui uma coisa... Pronto. Que vivem este mundo cor-de-rosa das revistas e da televisão e não sei o quê, de uma forma que tu não vives. Isto foi uma escolha, Lídia? Ou és tu que és assim? Quiseste posicionar-te desta maneira? Conta-nos um bocadinho disso. Eu sou mesmo assim. Sou mesmo calma. Eu só quero fazer... Eu chego aos sítios e eu quero fazer o meu trabalho. Quero fazer o melhor que sei. Não quero mostrar demasiado de mim e do meu filho. Eu acho que as redes sociais também vieram a ajudar nisso que tu estás a dizer, porque é um mundo que às vezes parece muito cor-de-rosa e há muita gente nova a querer ser ator para fazer televisão e está certo, está tudo certo. Mas eu sou mais do teatro. Eu gostava muito de ter a experiência de voltar a fazer televisão. Não tenho tido essa oportunidade porque não me dão essa oportunidade. É tão simples quanto isso. Não sou eu que não quero. Eu quero muito fazer tudo o que tiver ao meu alcance nesta profissão. Quero muito fazer teatro, cinema e televisão sempre, se fosse possível, mas realmente a vida não me levou para esse lado. Leva-me sempre mais para o teatro e menos para esse mundo. Pois, porque mas quando a gente olha para ti e pensa, poxa, tanta coisa, tanta experiência, tantas coisas que ela já fez e ainda assim Muita gente. a Lídia, Exato, estás ali, exato. no teu sítiozinho. Exato. Quando eu sei perfeitamente que tens tudo, que és uma atriz maravilhosa, portanto... Obrigada. Ouvi dizer que corre no sangue. Uma cena de família. Estou a brincar, não é nada. És uma atriz maravilhosa porque tu és uma atriz maravilhosa. Obrigada. Fizeste o teu caminho. Olha, e dizias-me na bio
que trabalhavas como ponto. Isto é uma coisa que me deixa curiosa, e há bocado estávamos ali a falar de ponto à antiga, o ponto à moderna. Conta-me o que é ser um ponto, porque é assim, toda a gente imagina alguém enfiado lá num buraco a ler os... Porque as antigamente deixas. era o buraco. Antigamente era um buraco no meio do palco e era alguém que ia dando o texto cada vez que alguém falhava. E por acaso eu já apontei dessa maneira, a soprar, não de fundo, já não existe a caixa do ponto, mas de lado. E já apontei dessa maneira no Nacional ao Rui Mendes, ao espetáculo que ele estava a fazer, e era só quando ele se esquecia, eu nem tive que intervir muitas vezes, mas tinha que lhe superar o texto cada vez que algum ator se esquecia desse espetáculo. Isso é o ponto à antiga, só que a partir de 2000 inventaram uma coisa incrível, que é o auricular, que é o que eu trabalho mais, que é dou o texto todo. O ator não decora não é isso, mas dou o texto todo. A maior parte dos atores sabe o texto praticamente todo, e aquilo é um apoio, tem ali o grilo falante como apoio e como, pronto, foi assim, já fiz com a Lourdes Norberto, com a Lia Gama, e realmente sabiam muito do texto. Agora, com o Zé Raposo é diferente, porque o Zé Raposo é uma pessoa com quem eu trabalho mais, é uma pessoa que os aponta há muito tempo, e que eu entrei na vida dele porque ele sabia que havia uma pessoa que fazia ponto, que era eu, chamou-me e eu passei a ser o ponto do Zé Raposo a partir daí, há uns 4 anos, 5 talvez, e é uma relação muito boa. Eu aprendi imenso com ele. O Zé, eu costumo dizer, tu és um gênio, tu és mesmo um ator incrível, ele faz tudo bem, ele é mesmo especial. Eu estive agora a apontá-lo num monólogo na Politécnica e eu amei esse espetáculo, adorei trabalhar ali nos Artistas Unidos, as pessoas, e foi uma experiência mesmo diferente para nós, porque era um monólogo, aquilo foi muito difícil, era muito difícil de pontar, era muito difícil para o Zé de fazer, e ele foi sublime. Mas é um trabalho que eu adoro fazer, estou no teatro, que é isso que me interessa, que é o que tu gostas. É estar no teatro, continuo a estar com as pessoas do teatro, com toda a gente que faz um espetáculo, que a minha avó também me deu outro ensinamento, que é, tu entras num sítio e és bem educada para toda a gente, principalmente para os técnicos, porque eles tiram-te a luz se eles quiserem, eles também fazem um espetáculo. E é uma coisa que as pessoas esquecem muito. É verdade. Ficam sempre ali de parte, ninguém se lembra deles. Que eu acho que eles são tão importantes como o ator, como o encenador, como toda a gente que faz um espetáculo, toda a gente é importante. Que tipo de preparação é que tens que fazer? Agora vamos começar um espetáculo novo. Lídia, tu és o ponto. Que preparação é que tu fazes para um trabalho desse? Ou seja, estudo muito bem o texto, sei o texto praticamente todo. Claro. O José Raposo fica muito chateado comigo porque eu tenho as folhas soltas, eu ponto com as folhas soltas e ele, e se isso cai? Eu, não te preocupes, se cair eu sei o que é que eu tenho que fazer, porque eu sei o texto todo de cor, sei as cenas, é como se fosse estudar para ser atriz. pois. Mas depois, como tenho que pontar liso, ou seja, sem entoações, não posso estudar muito por esse lado, como se fosse uma personagem que eu fosse fazer. Mas sei muito bem o texto, sei muito bem o texto de toda a gente para poder ajudar caso alguém falhe. É isso. É um trabalho que dá trabalho, que é muito bom. Eu gosto de coisas que dão trabalho. Olha, conta-nos um bocadinho sobre o filme que estiveste a rodar em outubro. Do ano passado. Do ano sim. passado, sim. Então é um filme com um elenco incrível, é um filme de homenagem aos 80 anos de carreira do Rui de Carvalho. Ele volta a fazer, passado muitos anos, a fazer um protagonista no cinema. O filme é realizado pelo meu homem, o Tiago, e é com o Rui, com o José Raposo, a Dalila Carmo, o Pedro Lamares, a Maria José Pascoal, a Érica Rodrigues, o Guilherme Barroso, o Isaac Graça
E eu espero não me estar a Esquecer de ninguém. Se ela se esqueceu de alguém, ela pede desculpa. Exato. Como é que foi voltar ao cinema num filme sobre o Rui, sobre o teu avô? Não é, o filme não é sobre ele, é um filme de homenagem, Homenagem a mas é assim um suspense, é assim uma espécie de Knives Out, assim, é um suspense, foi muito bom. Foi muito bom trabalhar com eles, foi muito bom trabalhar com o Rui. O Rui chegou, tinha uma página de texto e nós estávamos preocupados com isso, porque uma pessoa com 90 e ele agora fez 96, tinha 95. Estávamos com receio, não é? Porque a minha avó não conseguia decorar aquele texto. E ele chegou lá e sabia o texto todo de cor. Foi uma lição de tudo. Ele é maravilhoso. E foi incrível trabalhar com estes atores e com o Tiago. Olha, e qual é a ideia? Quando é que vamos poder todos ver? A ideia é estrear este ano. Uhum. Vamos ver. Vamos ver, ok. Esperemos que estreie este ano. Olha uma coisa, o que é que te falta fazer? De tudo, na vida. Não tem que ser obrigatoriamente profissional. Não tem que ser nada profissional. O que é que te falta fazer? Mais filhos? Quais são os sonhos? Falta-me viajar mais, gostava muito de viajar. Falhou-me isso com a minha avó, nós começámos e depois com a pandemia não pudemos viajar mais. Já tínhamos definido que íamos todos os anos para algum lado e depois veio a pandemia destruir isso. A viagem mais bonita que eu fiz foi a Florença com ela. Ela tinha um sonho de ir a Florença e eu levei-a e foi um sonho de viagem. Mas falta-me viajar mais, falta-me fazer muito teatro, que é o que eu quero fazer a vida toda. E espero ver o Amadeu sempre crescer e ser um miúdo incrível que ele é, mas mais velho e mais incrível ainda. E vais dar irmãos ao Amadeu ou não? Epá, não sei. Podes-me dizer que não tem problema. Se não Não sei mesmo. Okay. Eu acho que não. Eu agora, eu pensei que queria ter mais filhos, mas eu acho que não. Acho que a vida está muito difícil. Isto é um clichê, mas é um clichê que é a minha vida. A vida está muito difícil para vir mais outra pessoa. Eu acho que o Amadeu me chega. Pois, eu também acho que sim. Mas se acontecer, pronto, olha, é a vida. Eu acho que nós tínhamos trocado aqui uma música por outra, mas eu acho que nós temos tempo. Se eu pedir ali a Deus... Ok, não, eu sei. Se eu pedir a Deus para passar o Asleep dos The Smiths, achas que conseguimos ou não? É que assim passamos as músicas todas que a Lídia escolheu. Isso era lindo. Vamos ver. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Don't feel bad for me. Ainda bem que tivemos tempo para passar esta música. Porquê The Smiths? Eu faço sempre a mesma pergunta, mas... Eu adoro... Foi por causa do meu pai. Os Smiths foi por causa do meu pai. Ele ouvia e eu comecei a ouvir com ele muito pequenina e sempre adorei. E continuei a ouvir pela vida. E esta é a minha música preferida, porque é muito bonita, é muito triste também. Eu dizia-te há bocado ali em off que as tuas escolhas musicais são assim escuras. Não é mau, isto não é mau. Eu acho que tu vais para um sítio assim. Eu sempre fui a menina dos olhos tristes, a menina entre os meus colegas de teatro, das escolas que passei de teatro.
Sempre fui a menina dos olhos tristes, a menina melancólica. Tive sempre muito receio de me darem sempre... E davam-me na escola personagens mais tristes. Aquelas mulheres mais... pronto, que sofriam muito Sofridas, por amor. mais sofridas. Mais sofridas. Eu acho que sou um bocadinho a menina dos olhos tristes mesmo. Sabes que os teus olhos tristes funcionam, para mim funcionam ao contrário, porque olhei para ti várias vezes durante a nossa conversa e os teus olhos ficam muito facilmente com um bocadinho de água e é muito, muito bonito de ver. Portanto, esses olhos tristes são bonitos, ok? Obrigada. Olha, este programa chama-se Ganas de Conversar. De que é que tens ganas, Lídia? Ganas, aquela vontade assim. Eu tinha vontade de mudar o mundo. Quem me dera mudar isto tudo. Ficar. Acho que o dinheiro faz muito. O dinheiro não compra tudo. Se tivesse muito dinheiro, mudava muita coisa no mundo. Principalmente na minha profissão. Eu fazia um teatro e punha toda a gente, já tinha dito isso, punha toda a gente a trabalhar. Colegas meus que têm tanto talento e que tiveram que fazer outras escolhas porque não há trabalho. Eu tinha ganas de fazer isso. Quem me dera, fazia isso. É bonito. Obrigada por teres vindo. Que sabia que ia ser bom, mas acho que foi melhor ainda do que eu estava à espera. Tenho muito orgulho em ti, acho que és uma atriz maravilhosa e acho que a tua avó passou o testemunho da melhor maneira e à pessoa certa. Obrigada. Foi muito bom. Eu tenho coisa porque é assim, eu estou a amamentar e falam umas palavras. Não se pode pôr uma pessoa a falar quando me falta. É que falha, mas eu não sei palavras básicas. Mas eu adorei falar contigo. Tu és maravilhosa. Opa. Tu és mesmo maravilhosa. Opa. Obrigada. Vá, agora estás-me a deixar a mim envergonhada. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Energia, desejos, vontades, ganas. Ganas de conversar.